E à medida que você vai entendendo esse mecanismo na ansiedade, por que que um fator tão psicológico, emocional, lhe causa tantos sintomas físicos, você vai entendendo como isso funciona e vai diminuindo o medo, que é um dos nossos objetivos no tratamento da ansiedade. A questão de eliminar o medo dos sintomas é uma primeira etapa muito importante, porque, infelizmente, eles não saem rápido e você precisa cada vez mais, com calma, com paciência, conviver com os sintomas, mesmo sendo extremos e debilitantes. Então, vamos falar um pouquinho disso, como você pode ter essa estratégia, né? Bom, primeiro essa situação, cada pessoa tem uma experiência particular de lidar com ansiedade, né? Então, você precisa verificar o que funciona para você ao longo da sua história e o que não funciona. E muitas pessoas, além da psicoterapia, que é importante estar fazendo, porque é o principal tratamento para a ansiedade, algumas pessoas têm algumas estratégias que elas mesmo fazem com elas, à medida que elas já não têm mais medo do sintoma, à medida que elas sentem mais confortáveis, mesmo com os sintomas. Então, quando a tontura vem muito forte, por exemplo, as pessoas relatam que às vezes mal conseguem ficar em pé, e aí o que que essa pessoa começa a fazer? Ela entende que qual que é a principal causa dos sintomas da ansiedade? Por que que a ansiedade traz tantos sintomas físicos? Porque há uma hiperestimulação do organismo com a produção excessiva de hormônios de estresse. Então, lembra, o sistema simpático está muito atuante, sistema autônomo simpático, então vai trazer uma tensão emocional que vai ativar a produção excessiva de hormônios de estresse, e o hormônio é um produto muito forte no organismo. Quando ele está em excesso, os sintomas vão aparecer mesmo. Sabendo disso, o contrário também é verdadeiro. Quando eu descanso, quando eu relaxo, quando eu dou um cochilo, quando eu durmo e valorizo o meu sono, ou faço algumas atividades leves para mim, eu estou acionando o sistema nervoso autônomo parasimpático, consequentemente, eu estou contribuindo para que a produção excessiva de hormônios de estresse diminua. É claro que não é de um dia para outro, mas essas contribuições você vai vendo que a tontura vai diminuindo. Por quê? Você está descansando, alimentando bem, se hidratando, com calma, né? Depois que o sintoma diminui, por exemplo, a tontura diminui, você pode retomar o que você estava fazendo e até continuar a descansar. Mas se você vê que ainda a tontura ou sintoma grave, difícil, não passou, você continua descansando, buscando dormir, por exemplo, até o dia seguinte. Então, essa estratégia do relaxamento, você vai ver aquilo que mais funciona para você, entender que é necessário dar tempo para o corpo recuperar para diminuir a produção excessiva de hormônios de estresse. E também uma coisa que as pessoas falam é o que me tira de uma situação onde eu me sinto melhor. Então, se você está com um conflito familiar, se você está com um conflito profissional ou pessoal, não importa qual seja a situação, quando você tem momentos que você se sente mais tenso, pressionado, e aí vale a pena você se retirar dessa situação, né? Ainda que você se sinta envergonhado por ter que sair, ou ter que sair mais cedo, fazer outra atividade, você vai investindo em buscar situações onde o seu estresse é menor. Então, você procura afastar dessa situação da melhor maneira que você puder para reduzir o quê? A pressão psicológica e o estresse naquela situação. Tem muitas perguntas aqui no canal, no Instagram também, que falam é, como que eu descubro os gatilhos que causam ansiedade? Lembra, os gatilhos são situações, conflitos, relacionamentos que aumentam a sua tensão psicológica. As causas são mais profundas, né? Tem a ver com seus traumas de infância, com as suas relações afetivas na adolescência, na fase adulta. Essas tensões precisam ser tratadas com mais tempo, com maior profundidade. Agora, esses gatilhos, você compreendendo, de repente você tem aí uma pessoa que é difícil de relacionar, que você precisa entrar em conflito com ela, vale a pena você se afastar um pouco, esperar, para você se descansar, estar mais recuperado, e aí em seguida você entraria de novo nesse relacionamento, nesse embate, nessa discussão, nessa estratégia de enfrentamento, né? Que é gradativo mesmo. O enfrentamento é sempre importante na ansiedade, os experimentos psicológicos também no processo de terapia, mas primeiro é importante você se sentir seguro, em paz e ter um equilíbrio emocional grande para depois você começar a fazer os enfrentamentos e as experiências, os experimentos psicológicos, né? Bom, algumas pessoas vão entender, outras não. Então, você sabe que muitas vezes os familiares não entendem que é ansiedade, acham que é frescura, que é um lance espiritual, que você está com falta de fé, mas você sabe que, infelizmente, é uma falta de conhecimento. À medida que você
vai se sentindo mais seguro em relação à informação do que é ansiedade, você aprende também a não se preocupar com esses comentários negativos, pessoas que são mais agressivas e tóxicas, né? Então, o relacionamento tóxico também é um fator de causador de ansiedade. Identificá-lo e se livrar dele é uma estratégia que é necessária ser feita também, né? E aos poucos você vai se recuperando gradativamente mesmo. A sua recuperação é uma meta principal. E aí é importante saber que você não pode deixar nada de que acontecer que atrapalhe essa recuperação. Nem mesmo essas relações tóxicas ou sentimentos negativos, opiniões das outras pessoas, né? Então vale a pena ter esse foco no tratamento, na recuperação, no relaxamento, naquilo que realmente dá leveza, tranquilidade, bem-estar, equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, porque isso vai fazer com que você fique mais em paz, consequentemente, ficando mais em paz, você vai reduzindo o estresse, reduzindo os sintomas da ansiedade, né? Bom, e aí vale a pena você adotar essa abordagem, ou aquela abordagem que você entende que é mais apropriada para você, em relação a todos os sintomas. Não só a tontura, náuseas, dores musculares, que são muito comuns e assustam muito, aqueles sintomas que se tornam mais graves, às vezes, que muitas vezes você nem conseguia funcionar. Então, muitas vezes você precisa afastar do trabalho, das situações familiares, por horas, ou por dias, ou por semanas, para você ter um respiro, se equilibrar e voltar de novo. Então, muitas vezes, limitar suas interações ao que realmente é estritamente necessário, ao que você vai lidar ali com maior urgência, sem afetar negativamente a sua recuperação mesmo, né? Então, é claro que é importante avisar as pessoas ao seu redor, você está nesse processo de recuperação, para elas entenderem, explicar o que está acontecendo, e aí, à medida que você tem apoio das pessoas também, você vai se sentindo mais em paz, mais tranquilo e mais fortalecido mesmo, né? É claro que muitas atividades de negócios, você pode estar envolvido com muitas tarefas. Em geral, as pessoas com ansiedade se sobrecarregam com muitas tarefas, mesmo de trabalho. Então, a sobrecarga de trabalho é um grande causador da ansiedade. À medida que você entende isso, você pode também escolher diminuir a sobrecarga, ter mais disciplina aí para organizar melhor seu tempo de trabalho, descansar para o corpo poder recuperar e dar tempo para o corpo recuperar, porque é gradativo essa recuperação mesmo, né? E aí essas atividades muitas vezes são altamente estressantes e, por exemplo, tem pessoas que além de trabalhar, elas têm uma atividade no final de semana na igreja, alguma associação de bairro, ou alguma associação profissional, tem pessoas que têm cargos de liderança nessas associações que são trabalhos voluntários, além do trabalho que ela tem no dia a dia profissional. Então, entender que não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, porque há uma sobrecarga muito grande mesmo, e isso acaba trazendo sintomas mais graves da ansiedade. Se você continua nessas funções, você não vai ter como recuperar da ansiedade, vai causar mais estresse para você, mais tensão psicológica, consequentemente, mais sintoma físico, emocional, psíquico também, mental, né? Então, a gente precisa entender que a recuperação da ansiedade é uma prioridade número um. Isso é a saúde em primeiro lugar. Aí, com saúde, você pode depois eliminando o estresse e aí, gradativamente, você volta às suas atividades que eram antes. É quando você estiver mais saudável, mais ativo mesmo. Outra estratégia que as pessoas usam mesmo é fazer uma caminhada leve, né? Muitas vezes os sintomas são muito intensos, muito graves, mas à medida que você caminha, você está queimando uma energia nervosa dos hormônios de estresse e aí você pode tornar os sintomas um pouco mais suportáveis. É claro que não é forçar uma caminhada muito violenta, mas você caminhando, você está exercitando com leveza, ao mesmo tempo que você pode praticar um mindfulness, uma meditação andando, caminhando. Lembra no meu canal, tem aqui meditação guiada ao caminhar, então vale a pena se voltar o foco no momento presente. Mais uma vez, lembro, mindfulness pressupõe que você não precisa estar concentrado o tempo todo, mas você vai voltar o foco assim que você perceber que a mente está vagueando e o padrão de comportamento da mente é vaguear mesmo, né? As pessoas às vezes incomodam com isso, mas na verdade esse é o padrão normal da mente, nossa mente viaja mesmo. E aí o nosso objetivo é que você volte o foco para o aqui e o agora, para que essa concentração, essa atenção aumente sua capacidade de equilíbrio emocional, psicológico, e aí você contribui para a diminuição dos sintomas, né? Às vezes tem um desespero mesmo, porque parece que você não aguenta mais, é muito comum, recebo isso muito aqui, as pessoas não aguentam mais, estão desesperadas, e é importante estar pensando sim que tem esperança, vai ficar livre dos sintomas, à medida que você reduz o estresse, é uma saída para diminuir os sintomas, né, e você vai perseverando, né, por mais desanimado que você fique, você sabe que o caminho é esse mesmo, com esperança, com fé, indicando esse tratamento,
você vai se recuperando pouco a pouco. E aí você vai se familiarizando com os altos e baixos da recuperação, porque a ansiedade são ondas, né, ondas às vezes mais intensas, ondas menos intensas, e aí você vai aprendendo a ser menos reativo, porque lembra que eu sempre falo aqui, um dos problemas do tratamento da ansiedade é que as pessoas elas se desesperam com os sintomas, né. O desespero,